Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com toda a igreja. Amém? Graças a Deus. Irmãos, para mim foi uma surpresa muito agradável, principalmente nesse culto de ensino, na terça-feira, um culto especial, para glória de nosso Deus e para a alegria da igreja. Eu estava pregando lá em Araçatuba, e era um culto que deveria ter um número bem elevado, porque é a cidade é grande, né, irmão? Um culto só tinha 30 irmãos. Eu olho aqui a igreja de terça-feira desse jeito. Irmão, dá graças a Deus pela igreja, dê graças a Deus por ver os irmãos aqui são animados, vêm na igreja, viu? Os irmãos vêm na igreja, e aquele que vem na igreja vem com um propósito, principalmente na terça-feira, é um propósito de aprimorar os seus conhecimentos, não é verdade? Porque a pregação mais difícil que se faz aqui é pregar para os crentes, né? Pregar para crente. Eu me via muito apertado, muitas das vezes, lá em São Paulo, quando o pastor Zé Wélio pedia para me pregar para os obreiros. Eu ficava, meu irmão, pensando como pregar para obreiros é difícil. E aqui é uma igreja bem doutrinada, uma igreja que tem conhecimento bíblico através dos ensinos que os irmãos têm sempre aprendido aqui, com os pastores que me antecedem. E esta igreja, ela é um povo que tem se dedicado ao conhecimento da palavra. Isso é maravilhoso. E eu quero parabenizar a todos que aqui estão nesta noite, irmão. Porque o culto de domingo é um culto que sempre as pessoas comparecem, porque uns cantam, um dá testemunho, e corais cantam. Mas hoje é terça-feira, é o culto de ensino. Só vem para a igreja crente. Crente alegre que quer aprimorar o seu conhecimento. Isso é muito importante. Eu quero agradecer a oportunidade que o pastor me oferece e convido a atenção de todos os amados irmãos para que juntos abramos nossas Bíblias e assim façamos a leitura que encontra-se em Gálatas, capítulo 5. É um assunto importantíssimo para a igreja. Gálatas, capítulo 5. A partir do versículo de número 16, eu vou fazer a leitura. Eu não preciso fazer essa leitura, porque eu vou falando os versículos e dando a explicação necessária, né? Porque eu estudei tanto esse assunto aqui que, se fosse necessário falar aqui todo esse capítulo sem olhar na Bíblia, eu já tenho conhecimento profundo desse assunto que aqui está registrado no capítulo 3, capítulo 5 e versículo 16. Existe uma guerra muito grande dentro de nós que nem sempre o percebemos. Existe uma batalha que nem todos aqui percebem. É uma guerra interna. Existe uma guerra entre o espírito e a carne. Porque os dois se guerriam um com o outro, querendo ocupar a posição do outro. Mas a palavra de Deus aqui nos ensina com muita autoridade o valor que nós temos que dar àqueles que estão vencendo a carne, porque aquele que está no espírito, ele vence todos os impulsos da carne. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz assim: digo, porém, andai em espírito. O crente tem que andar em espírito, irmão. A todo momento ele está glorificando. A todo momento ele está sentindo a presença de Deus em sua vida, na viagem. Ontem mesmo eu estava pregando lá em Mato Grosso do Sul, mas eu venho no caminho, viajando e orando, sabendo de que eu estou, cada momento, buscando a presença de Deus na minha vida, porque eu não tenho de mim mesmo nenhuma capacidade
Toda a nossa capacidade que temos provém de Deus. E é preciso que eu saiba considerar e valorizar essa posição que Deus nos tem colocado. Existe esta guerra dentro de nós. Você precisa perceber. Andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Veja só, é uma luta tremenda, irmão. Porque a carne cobiça, é uma guerra, irmão. A carne cobiça contra o espírito. O espírito está combatendo contra a carne. E este opõe-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Agora, bom seria que cada um perguntasse a si próprio: eu estou sendo guiado pelo Espírito? Eu estou sendo dirigido pelo Espírito? O Espírito está em domínio da minha carne? Ou minha carne está dominando o meu espírito? Nesta guerra, qual dos dois está tomando a posição de domínio? É isso que eu tenho que tomar conhecimento. Porque as obras da carne, elas não se ocultam, elas se manifestam. As obras da carne se manifestam, as quais são prostituição. Irmãos, nós estamos vivendo numa geração de prostituição, vivendo numa geração corrompida, vivendo no meio de uma geração totalmente violenta, e é preciso que cada crente entenda como viver neste mundo tão tenebroso e estar sempre com aquela comunhão perfeita com Deus, a todo momento. Porque a prostituição, ela acontece, irmãos, não somente nos atos de sexo. Ela pode acontecer de várias formas. De várias formas. Tem pessoas, irmãos, que ela prostitui ou ele prostitui com sua forma de agir, sua forma de se comportar. De se comportar. Uma mulher, por exemplo, ela deva se vestir decentemente, porque ela, vestindo-se de uma forma inadequada, sem se basear no figurino bíblico, ela está provocando o adultério. Ela está provocando. Porque se alguém, quando o Senhor Jesus disse assim, se alguém olhar para uma mulher com intenções, já pecou contra ela, já cometeu o pecado de adultério. Mas acontece o seguinte, que aquela mulher que provoca o sexo oposto, ela é uma adúltera. E a cristã, ela tem que ter. Ontem eu estava falando com uma senhora lá em Brasilândia. Eu fui convidado para um culto lá, e eu estava falando para uma irmã que queria que aquela vestimenta dela servisse de exemplo, não somente para Brasilândia, para o Triângulo, para o Sudoeste Goiano, mas também para todo o Brasil, porque eu ando o Brasil inteiro, né? Eu ando o Brasil inteiro. Eu contei para os irmãos a história daquela pessoa, que eu estive numa cidade, e eram duas moças que estavam trabalhando no escritório, pastor Altamiro, duas moças trabalhando no escritório. E eu fui comprar uma mercadoria naquele posto, e olhei para aquela moça e disse: moça, bom seria você aceitasse Jesus e ser uma cristã, porque ela estava com um traje tão indecente, irmão. E pintada os olhos assim como Jezabel, aquela forma mais imprópria que Deus não aceita, certo? Lábios avermelhados, esquisito, tudo fora da ética cristã. E eu falei para aquela moça: bom você ir para a igreja, aceitar Jesus, e seguir o exemplo desta outra jovem que está aqui ao teu lado. Tinha uma jovem bem arrumada, bem vestida, o seu cabelo, sua roupa bem ornamentada, como uma verdadeira cristã. Digo, você deveria se vestir como esta aqui.
e para a igreja dela. A moça parou, as duas pararam. E a que estava bem vestida olhou para mim, pastor Aldo, e disse, bem, quem é crente é ela, eu não sou não. Irmãos, quem é crente é ela. Eu não sou crente não. Hein, irmão Chiquinho? Eu fiquei com vergonha, irmão. Irmão, o crente é a luz do mundo. O crente, ele é conhecido pelo seu falar, pelo seu agir, pela sua forma de viver. Ele tem que dar prova, porque ele é luz. O crente é sal. Ele tem que ser um exemplo. Ele tem que mostrar ao mundo que ele é um seguidor de Cristo. Ele é um príncipe, filho do rei. Ele tem que ter diferença. Ela tem que ter diferença. Eu achei importante. Lá nos Estados Unidos, eu estava numa igreja e achei bonito até aquilo. Que coisa boa a gente gosta de trazer, né? Então, existem umas diaconisas que se sentam aqui, ao lado do púlpito, e elas têm um manto muito bonito, muito bem ornamentado, aquele manto que elas conduzem. E quando uma pessoa senta aqui na frente, que às vezes está com um vestido um pouco curto, ela chega com aquela palavra de amor, com muito carinho, viu, pastor? Ela diz, excuse-me quer dizer, dá licença, e coloca um avental naquela pessoa. Eu achei aquilo importante, porque o pregador está aqui, irmãos. Se senta uma pessoa aqui com um vestido indecoroso, ela está cometendo adultério, irmão. Viu? Ela está cometendo adultério, é pecado se trajar desta forma. A crente tem que ter traje de crente. A crente tem que ter traje de quem vai morar no céu. Você nunca vai ver anjo lá no céu de mini saia. Não. Por favor, entenda isso, irmão. Vamos pôr a casa em ordem. Porque Deus traz você na terça-feira aqui justamente para essa. A palavra às vezes é um pouco pesada, eu sei que é pesada, mas nós não temos tempo de estar rodeando mais não, irmão. Dando palavrinhas, rodeando para ver se... Não, senhor, tem que contar a verdade é esta. Tá. Combina sim? Concorda? É? A palavra é esta, a mulher cristã, ela é luz, ela é sal, ela é exemplo. O figurino dela não vem de Paris, o figurino dela vem daqui. Ó. É? Tá certo, pastor? O figurino da mulher cristã é da Bíblia. Paulo, aliás, Pedro, no capítulo 3, ele fala sobre o traje honesto da mulher, a ponto de Sara chamar de seu esposo de Senhor, né? E ela era uma mulher que ela dava prova de que realmente era uma mulher crente. E você é crente, minha irmã. Você está marchando para o céu. A qualquer momento, pastor Orcalino, a qualquer momento, o Senhor Jesus está voltando e eu preciso estar pronto para subir. E se alguém não está de acordo com o figurino bíblico, vai ficar, irmão. Vai ficar. É virgem louca. Precisa estar em ordem para subir. Isso aí faz parte da prostituição. É? Porque se ela provoca o sexo oposto, ei, o senhor concorda, meu irmão? Se ela provoca o sexo oposto, ela está cometendo adultério. Ela está provocando, né? O sexo oposto, ela está cometendo adultério. É preciso que você entenda isso, irmã. Você é uma cristã, você é o sal, você é a luz. Você é o exemplo do mundo, você tem que mostrar ao mundo. Eu estava lá em Caracas, na Venezuela, e eu estava com o irmão, ia passando uma senhora lá longe, eu digo, olha, para nós saber onde é a igreja, está vendo aquela mulher lá, aquela lá perto do muro, está vendo aquela? Vai lá e
procura ela, que ela é crente, aquela lá é crente. Vai lá e procura. Quando cheguei perto dela, eu mais o irmão, a senhora é uma evangélica, não é? Sou, graças a Deus, eu sou uma cristã. Eu conheci ela pelo traje. Eu conheci ela pelo traje. Eu já tenho encontrado irmãs aqui na rua, que ela me dá a paz do Senhor, eu digo, não sei nem se ela é crente, mas o traje dela não é de crente. Irmãos, por favor, a palavra eu sei que está sendo um pouco pesada, mas é a verdade. Por favor, meu irmão, entenda, desperta a igreja. Para entender esta guerra, você tem que entender que o crente tem que andar em espírito e não dominado pela carne. Vamos prosseguir aqui. E os homens, sim, pô, pastor, fez bem para falar isso. Bom, tem homem que ele procura, tem homem que procura fazer de uma forma que atrai o sexo oposto. Ele procura um traje que atrai o sexo oposto. Eu estava numa igreja aqui, isso aqui não acontece, graças a Deus não acontece aqui. A igreja de Rio Verde, não. A igreja de Rio Verde, eu dou graças, por onde eu passo, eu glorifico a Deus, falando o bom testemunho que essa igreja tem. Amém, igreja? Certo. Eu cheguei em igreja, irmão, de bermuda dentro da igreja. De bermuda, na hora do culto. Irmão, por favor. Vamos considerar, valorizar e colocar a casa em ordem, por favor. É você, meu irmão, é você, minha irmã, que tem esta responsabilidade sobre os seus ombros. Você tem que andar de acordo como nos ensina o figurino bíblico, viu? Ai. Bem, as obras da carne se manifestam, as quais são prostituição, impureza. Eu, quando era pastor em Quirinópolis, eu tinha uma reunião toda quarta-feira, no Colégio São José. No Colégio São José. Eu ensinava, era assim, quarta-feira sou eu, quarta-feira era o padre. Era padre, freiras, médicos, reunia todos lá no Colégio São José. Uma quarta-feira era eu, a outra quarta-feira era o padre, viu, irmão Chiquinho? Era. Aí a freira disse, pastor, eu já li a Bíblia inteira, vocês condenam uma coisa que a Bíblia não condena. Eu digo, me cita qual é ela, porque eu quero corrigir isto, eu quero ver isto. Ela disse, na Bíblia não está escrito que fumar é pecado. Digo, na Bíblia, ela ainda disse assim, na Bíblia não está escrito cigarro. Eu digo, tá, na Bíblia está escrito cigarro. Mas eu já li a Bíblia toda, pastor. A irmã Rita, uma americana. Eu já li a Bíblia toda, não vi cigarro. Eu digo, e eu já vi. Eu já vi cigarro na Bíblia. Ela disse, mas eu já li tudo e nunca vi. Eu digo, a senhora é uma mulher sábia, inteligente, a senhora é uma professora. Por favor, me diga uma coisa, me diga com base convicta de que a senhora está falando a verdade. O cigarro é puro ou é impuro? Ela parou, pensou, olhou para os padres que estavam lá, as outras freiras que estavam lá, os médicos que estavam ali. Ela disse, pastor, o cigarro em si é impuro. O cigarro, eu digo, a senhora falou a verdade. Porque além dele ser impuro, ele produz 19 tipos de enfermidades, inclusive o câncer. Mas quando eu leio aqui, em Gálatas capítulo 5, versículo 17, as obras da carne se manifestam, as quais são impureza. A senhora não falou que o cigarro é impuro? Aqui está cigarro. Aqui está droga. Aqui está droga, aqui está cigarro, aqui está cachaça, aqui está tudo que você pode imaginar de impuro, tudo que é impuro. Tudo que é impuro está incluído nesta palavra. Impureza.
Irmãos, por favor, entenda esta palavra. Você tem que entender que você é o templo do Espírito Santo e que Deus habita em você e que o pecado de adultério é um pecado duplo. Entenda isso. O pecado de adultério é duplo, porque ele peca contra a sua alma e contra o seu corpo. Porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. O seu corpo é santo. O seu corpo não pertence mais a você. Você agora não é mais de você mesmo. Você agora pertence a Jesus. Como está escrito em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Aquele que está em Cristo é nova criatura. E as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Tem que haver uma metamorfose, uma transformação, um câmbio na nossa vida, para provarmos que realmente, não somente dizemos que somos crentes, mas dá testemunho. Eu estava lá no Paraguai, estava vindo com o meu carro, de repente o guarda deu sinal para me avançar. Eu avancei. Um ônibus veio por trás do outro ônibus que estava parado e pegou meu carro novinho, amassou. Aí ficou para tratar o negócio. No outro dia, lá chama-se municipalidade. E municipalidade amanhã, temprano é cedo. Os três estejam lá na municipalidade para tratar do caso, certo? Aí, no outro dia, o motorista do ônibus também. No outro dia o motorista do ônibus chegou, eu também cheguei. Ele disse: essa noite, pastor, essa noite, brasileiro, eu não pude dormir. Falou comigo: essa noite eu não pude dormir. Digo: não pode dormir por quê? É porque eu fiquei muito curioso com o senhor. Curioso comigo? Eu fiquei curioso. Porque aqui, quando acontece o que aconteceu, é que eu estava coberto de razão. Eles brigam, chama-se peleia. Aqui nós peleamos, quando acontece, como aconteceu com o senhor. Mas eu notei que o senhor não falou uma palavra. O senhor não falou uma palavra sequer. O senhor ficou em silêncio. Isso me deixou preocupado. Eu vou fazer uma pergunta ao senhor. O senhor é crente? Eu digo: eu sou crente da Assembleia de Deus. Ele disse: eu também sou, a paz do Senhor. Está vendo, irmão? Isso é importante, mano, na nossa vida. Alguém ver em nós. Eu estava lá numa cidade, eu acho que era lá em Catalão, quando eu era pastor, lá em Catalão. Eu estava numa loja, que eu precisava de comprar um objeto, naquela loja. E tinha uma senhora conversando com a gerente daquela loja. Veja só, irmão. E eu cheguei por trás daquela senhora que estava conversando com a gerente. Eu só fiz uma pergunta sobre a peça que eu que necessitava. A mulher que estava de costa para mim, olhou para a gerente e disse: olha, eu não estou vendo quem está falando aqui atrás. Eu não olhei para trás para saber quem está falando comigo, quem está falando com a senhora. Mas eu quero dizer, só pelo falar deste homem, eu quero dizer uma coisa com verdade para a senhora, para a gerente. Esse homem que está atrás de mim é crente, né? Digo: graças a Deus. Irmão, o crente tem que ser luz, o crente tem que provar que realmente ele é o sal da terra. O crente tem que dar testemunho, não somente aqui na igreja, é lá fora. Merece um amém? Agora me lembrei daquele menino que chegou junto do pai. Pai, vamos mudar para a igreja, pai? O pai disse: não, filho, na igreja não é lugar de se morar. Disse: não, pai, é bom, vamos mudar para a igreja? Porque na igreja o senhor é tão bonzinho, pai. Na igreja o senhor salva os irmãos, abraça os irmãos, e chega lá em casa o senhor é bravo.
O senhor chuta as portas lá, chuta a panela, o senhor é nervoso em casa e aqui o senhor é bonzinho. Hein? Como está a nossa vida lá na nossa casa, irmão? Como está a nossa vida lá quando estamos fora daqui do estado, do país? Como está? Temos dado prova de que realmente somos crentes? É obra da carne, irmão, por favor, entenda. Nós temos que viver, andar em espírito. A todo momento, andar em espírito. Sabe por quê? Porque você é arrebatado a qualquer instante, a qualquer momento eu estou sendo arrebatado. A minha esperança é o arrebatamento da igreja. E eu tenho que andar em espírito. Aquelas 10 virgens, 5 estavam com azeite. Quer dizer, estavam no espírito. E 5 eram loucas. Estavam despreparadas para o matrimônio. E assim por diante. Vamos prosseguir a leitura aqui sobre a carne. As obras da carne se manifestam, as quais são prostituição, impureza, lascívia. Lascívia é luxo com exagero, irmão. Lascívia é quando a pessoa procura se apresentar aqui na igreja com trajes que chamam a atenção de todo mundo, os vestidos mais belos e quer apresentar, chama-se lascívia. Homem também, como disse o pastor Aldo. Homens também, muitas das vezes ele quer se destacar com a sua posição. Chama-se lascívia. O crente tem que ser... Eu acho importante quando o Senhor Jesus foi preso, vocês se lembram bem disso? No momento que o Senhor Jesus ia sendo preso, para se identificá-lo entre os 12, foi preciso Judas dizer: aquele que eu beijar, prenda-o, porque era igual. Olhando para Pedro e olhando para Jesus, era um só. Olhando para Jesus e olhando para João, era um só. Não tinha diferença. Foi preciso Judas dizer: é aquele que eu, entre os 12, nós não sabemos, os soldados disseram, nós não sabemos quem é o Jesus que nós vamos prender. Ele disse: não, eu vou identificá-lo com um beijo, aquele que eu beijar é ele. Porque ele era igual aos outros. Mas tem pessoas que às vezes ultrapassam os limites, Mas Deus nos ajuda para que nós entendamos tudo isso. Bem, vamos lá. Prostituição, impureza, lascívia e idolatria. Ai, meu Deus. Ainda tem crente idólatra? Será que ainda tem crente idólatra? É uma pergunta que eu faço. Será que ainda tem crente que é idólatra? Porque idolatria não é somente adorar ou se prostrar perante aquele ídolo mudo que nada vale. Tem muitas formas de idolatrar. Tem pessoas que idolatram uma casa, idolatram um carro, idolatram até o lugar de sentar aqui na igreja. Se chamar a atenção de um filho dele aqui na igreja, ele não vem mais na igreja, porque o filho dele é um ídolo na vida dele. É um ídolo na vida dele. Irmãos, por favor, entenda que idolatria não é somente se prostrar, tem outros que idolatram o dinheiro, e assim por diante. Há várias formas de a pessoa idolatrar. Tem pessoas aqui que, bem, aqui no nosso meio não existe, mas lá fora eu já vi, que eu viajo muito, desde o Rio Grande do Sul até no Amazonas, eu estou viajando. Mas eu já vi crente, viu, pastor? Eu já vi crente que tem o time de futebol dele. O time de ele é idólatra. Tem o time de futebol dele, irmão. Bom, eu estava fazendo um documento, o rapaz perguntou, fez umas perguntas, e qual é o time do senhor? Eu digo: é o JC. Que JC? Jesus Cristo. Meu time é Jesus Cristo, viu? Por favor, entenda isso, irmão. Nós não temos negócio de Flamengo, Vasco. Tem gente que briga, discute, crente.
crente discutindo por time de futebol, por favor. Não, irmãos. Toma cuidado na sua vida espiritual, seja mais espiritual. Isso é carnalidade, por favor, entenda isto. Tem crente que se você perguntar um versículo, ele não sabe, mas sabe quem é o jogador fulano de tal, ele sabe. Sabe o nome de todos os times. Não, meu irmão, pelo amor de Deus. A coisa com Deus aqui é séria. Eu estou falando que Paulo escreveu aos Gálatas, porque ele notou, ele não está falando aqui de descrente, não, ele está falando da igreja. E é o que eu estou falando esta noite, é a igreja. E quem tem ouvido, que ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia. Bem, a idolatria, a feitiçaria. Ai, meu Deus. Tem crente feiticeiro, irmão? Tem? Meu irmão, e tem crente feiticeiro? Você sabe o que é feitiçaria? Hein? Mas crente feiticeiro tem? Tem. Todo mal feito é feitiçaria. Se você prejudica o seu irmão na fé, é feitiçaria, irmão. Se você está, às vezes, perseguindo alguém aqui na igreja, você está cometendo um ato de feitiçaria. A palavra feitiçaria quer dizer feito mal. Feito mal. Falando mal dos outros, é feitiçaria, irmão. Você falar mal do outro, não pode, irmão. Crente não fala mal do outro, crente ora pelo outro. Não é assim, irmão? O crente ora pelo outro, não fala mal, não. Aleluia. Mas aqui não tem crente feiticeiro não, viu, irmão? Amém? Irmão, o senhor concorda? É a mesma, é pior, não, mas é pior, irmão. A desobediência é pior do que pecado de feitiçaria. Está escrito que desobedecer é pior do que o pecado de feitiçaria. Irmãos, por favor, entenda essas grandes verdades, procure pôr em prática em sua vida, ande em espírito. Aleluia. Depois não vai dar tempo a chegar nas obras, porque aqui a obra do Espírito é no singular, a obra do Espírito, né? Mas as obras da carne é no plural, são muitas, né? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria e inimizade. Eu um dia desse encontrei um irmão aqui, que ele disse que não gostava do outro irmão. Ele falou para mim. Eu digo, não faz isso não. Nós temos um costume muito lindo aqui na igreja. Na hora da ceia, o pastor manda trocar os cálices. Digo, quando você chegar o momento da ceia, ele senta lá naqueles cantos por ali. Você sai de lá com o seu cálicezinho, vem aqui e troca com ele. Ele disse, não vou lá não. Digo, irmão, não pode, irmão, você é crente. Você vai para o mesmo lugar que o outro vai. Nós vamos morar juntos, por favor. O crente tem que viver em paz um com o outro. Sem a paz e a santificação, ninguém verá o Senhor. Eu preciso ter paz, irmão, com meu irmão. O irmão levar o outro na justiça, irmão, é uma feitiçaria, irmão. E eu conheço um caso aí de um irmão que está levando o outro na justiça. Ai, meu Deus. Eu conheço um caso aqui de um irmão que está levando o outro na justiça. Irmão, capítulo 6 de 1 Coríntios está dizendo, quando tendes algum negócio entre os irmãos, não procura os infiéis. Não procura os infiéis, porque nós temos capacidade de Deus para julgar os casos dentro da igreja. Se nós vamos julgar até anjos, nós vamos julgar os anjos que se rebelaram, nós vamos julgá-los. Por que não julga as coisas pequenas aqui dentro da igreja? Irmão? Bem, vamos seguir aqui o assunto que é importante. Feitiçaria, inimizades, porfias, isso não existe. Porfias. Vamos ver. E emulações. Emulação é ciúme, né? Emulação é ciúme.
Em espanhol é zelo. Muito zeloso é. Quer dizer, muito ciumento. Muito, é emulação. Existe isso aqui em nosso meio, irmão? Existe ciúme aqui em nosso meio? Porque eu conheço pessoas que têm ciúme. Tem ciúme da posição do outro. Irmão, pelo amor de Deus, nós todos aqui somos iguais em Cristo. Somos um só povo, somos um só rebanho, certo? Não precisa estar enciumado, não. Mas esse irmão é diácono, é presbítero, é evangelista, é o vice-presidente. Amém, irmão? Convém que ele cresça e que eu diminua, certo? Vamos ajudar aquela irmã, uma canta bonito, a outra fica pondo defeito. Irmão, por favor, isso é ciúme. E o ciúme não é do espírito, é da carne. E o crente não pode viver na carne, ele tem que viver no espírito, andar em espírito. Aleluia. Bem, vamos seguir porque o assunto é longo. Emulações, iras, pelejas, aqui não existe isso. Dissensões, não existe. Ô Paulo, você está escrevendo aqui aos Gálatas, mas essa mensagem sua aqui não vai servir para a igreja de Rio Verde não, viu? Por favor. Dissensões, heresias, invejas, homicídios, Irmão, às vezes homicídios, a pessoa pensa, porque a palavra homicídio quer dizer matar homem, né? Matricídio é matar a mãe, infanticídio é matar a criança. Agora aqui está falando homicida. Você sabe que não se mata somente de revólver nem de faca? Se mata com a língua. Hein? Você mata o seu irmão com a língua. Por favor, entenda isso, irmão. Não pode haver essa criatura que ainda está usando a língua como uma ferramenta de matar o seu semelhante, o seu irmão em Cristo. Bem, o assunto aqui é de importância e nós temos, não dá tempo de nós meditarmos em todos os versículos. Bem, vamos aqui. Homicídios, bebedices, glotonorias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, quem comete estas coisas não herdará o reino de Deus. E agora, irmão? Agora faça aquele exame introspectivo, retrospectivo em você mesmo. Não pergunta para o companheiro, não gosto disso, não. Pergunta a você mesmo. Será que eu estou incluído aqui? Eu estava pregando para a esposa de um juiz de direito. Ela gostava muito que eu fosse lá ensinar, ler para ela. E ela, com muita atenção, o juiz não dava muita atenção não, porque sabe como é que é, né? Mas a mulher, a irmã Glória, me dava muita atenção, queria sempre me ouvir. Aí eu comecei a ler esse capítulo 5 de Gálatas, e ela está lá me ouvindo. Com muito respeito e atenção, ela me escutava. Eu digo, eu vou fazendo aqui essa leitura, certo? As obras da carne, e quando uma dessas leituras que eu estou fazendo aqui, a senhora estiver incluída, a senhora levante a mão. A dona Glória, a esposa do juiz de direito. Quando a senhora se sentir acusada com um desses, que eu vou aqui falar, lendo Gálatas capítulo 5, a senhora levanta a sua mão. E eu comecei, vou lendo. Inimizades, a senhora comete, a senhora tem inimizade? Eu não gosto da minha sogra. A sua sogra é mãe da sua esposa, meu irmão. Você tem que amar a sua sogra. Eu vou te falar uma coisa, eu amava tanto a minha sogra como amo minha mãe. É mãe da minha esposa. Ela é vó dos meus filhos. Ela disse, mas eu não amo a minha sogra, de jeito nenhum. Mas aqui não tem isso não. Tem, irmão? Se eu mandar levantar a mão aqui, eu não vou mandar ninguém levantar a mão para mim não ficar com vergonha. Está de bem com a sogra, irmão?
Está de bem com o cunhado? Está de bem com o dono do armazém, do açougueiro? Hein? O dono da farmácia? Vai tudo bem? Sem a paz e a santificação, ninguém, eu e você, sem a paz e a santificação, ninguém verá o Senhor. E eu quero ver Deus. Quantos aqui desejam ver Deus? Amém, eu quero. Então, para mim ver Deus, eu tenho que haver em mim santificação. Eu acho até um pouco forte a expressão de Paulo, quando diz assim, que nós somos imitadores de Deus. Eu fico assim, para e penso, hein? Para e penso, imitador de Deus. Ele disse, uma vez ele disse, sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. E agora ele diz assim, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Irmão, Deus tem filho mentiroso? Hein? A pessoa que mente é genro do diabo. É genro por quê? Porque vive com a filha do diabo. A mentira é filha do diabo. Quem vive com a filha de um cidadão, o que ele é? Hein? É o quê? É genro? Quem vive... Igreja, vocês entenderam? Quem vive com a filha de um cidadão, o que ele é? Do pai. Hein? É o quê? É genro? Então o crente não pode mentir, o crente tem que falar a verdade. Sim, sim. Não, não. A coisa é verdade, irmão. Por favor, fala a verdade. Cada um fala a verdade, é o seu companheiro, entenda. A igreja do Senhor Jesus aqui em Rio Verde é uma igreja abençoada, porque aqui os irmãos vivem em plena união, não é somente em conjunto, juntos assim não, vivem unidos, aqui vivemos unidos. Eu dou graças a Deus. Você que é novo convertido, que está em nosso meio, vai aprender essa lição aqui em nosso meio, há união, por favor, entenda isso. Aqui na Assembleia de Deus de Rio Verde existe união. Todos aqui, ninguém aqui tem inimizade com o outro aqui. Por favor, entenda. Eu vejo os irmãos saudando aqui com alegria, abraçando um ao outro. Isso é lindo, mas é de Deus. É de Deus isso aí. Porque tem igreja que tem pessoas que não abraça o outro não. Não sauda não, irmão. Não vive em união, por favor. É desunido. E a paz e a santificação é necessária haver em nosso meio. Porque sem ela, ninguém verá o Senhor. Como eu estava falando acerca de Pedro, aqui no capítulo 3, versículo 7, eu achei lindo quando Pedro deu essa exortação, esse conselho à igreja, porque Pedro foi um pastor exemplar, e ele orientava a igreja de uma forma que ele tinha prazer em ver a igreja sempre edificada, não é? Porque a igreja do Senhor Jesus é uma igreja que tem que ter edificação. Tem que ter edificação. Eu sei que esta mensagem é um pouco pesada. Porque a palavra, irmão, a palavra dói. Com muita razão o salmista disse que a tua vara e o teu cajado... Me consola, irmão. A tua palavra, o teu cajado me consola. Ainda que eu ande pela sombra, pelo vale da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Às vezes a palavra veio aqui forte sobre alguém, mas é porque Deus te ama. Ele quer que você entre pela porta, Ele quer que você conserte a sua vida espiritual. Nós não podemos estar dando rodeio. Vamos rodear, vamos falar outras coisas. Não, irmão, a palavra tem que ser dita da forma que está aqui registrado, não é? Bem, eu falei para os irmãos sobre a mensagem de Pedro, e é importantíssimo esse assunto. Eu queria até ler sobre a mulher cristã, como ela deva se comportar. Capítulo 3, né, de Pedro, 1 Pedro. Capítulo 3, versículo de número
os deveres, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também se alguns não obedecem à palavra, pelo comportamento das suas mulheres, sejam ganhos sem palavra. Epa, mulher exemplar, hein? Considerando a vossa vida casta em temor, o enfeite da mulher não seja no exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias, de ouro ou na compostura de vestido, mas o homem, o seu esposo, encoberto no seu coração, com um incorruptível traje, um espírito manso e quieto. Isto aí que é precioso diante de Deus, porque assim se adornavam também as santas mulheres, que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos, a ponto de Sara chamar Abraão de Senhor, da qual vós seus filhos, fazendo o bem, e não temendo nenhum espanto, né? Veja, agora, segura aí os homens, por favor. Agora os homens, aguenta lá. Igualmente vós, maridos, igualmente vós, maridos, coabitai com as vossas mulheres com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. O chicote agora virou para o lado dos homens. Mas é culto de doutrina, né, irmão? É culto de ensino. A tua vara e o teu cajado me consola. Os crentes aqui são crentes fiéis, são crentes humildes, sabem receber a palavra. Calma, ainda falta 2 minutos. Eu obedeci o pastor, que senão ele não pode deixar passar do horário, senão ele vai ser chamado a atenção. Tudo aqui é com decência e ordem. Então, meus amados, eu queria também falar sobre as obras do Espírito, a obra do Espírito, né? Porque a obra do Espírito é caridade, é gozo, é paz, é longanimidade, é fé, mansidão, temperança, e contra essas coisas não há lei. Mas nós não temos tempo para meditar em tudo isso. Mas eu quero que os irmãos entendam que o fruto do Espírito não são 9 frutos, não, irmão. Não são 9 frutos, não. É um fruto com 9 sabores. Um só fruto. Está no singular. O fruto do Espírito, o fruto do Espírito é gozo, paz, mansidão, temperança, longanimidade, fé, mansidão. Contra essas coisas não existe. Está certo assim, pastor Rogério? O senhor concorda, Altamiro? É no singular, viu? O fruto do Espírito está no singular. É um fruto, é um só fruto com 9 sabores. Mas as obras da carne são muitas. Agora você procure, de agora em diante, fazer aquele exame preciso para saber se você está incluído como a esposa do juiz. Na hora que tocou o assunto para ela, ela levantou a mãozinha, né? Eu estou incluído nesse versículo aqui, pastor. Diga, então vamos consertar. Se alguém está incluído nisso que eu acabo de ler, as obras da carne, esta noite é uma noite de reconciliação, é uma noite onde nós estamos aqui para aprender a palavra de Deus. E você, de agora em diante, vai colocar a sua vida em prática diante do Senhor, irmão. Por favor, em colocar a sua vida em ordem diante do Senhor. Porque tem crente aqui que está incluído nessa passagem que eu acabei de ler aqui. Você sabia disso? Você sabia disso? É pesado este assunto? Dói? Dói sim. A vara do Senhor dói. Mas ela nos traz alegria, conforto, consolação. E o crente que é crente, ele aceita a palavra e ainda glorifica. Aceita a palavra e glorifica. Mas me feriu, pastor. Eu estou incluído nesse assunto. Sim.
Eu sei que você está incluído nesse assunto, mas o que é que vamos fazer? Consertar. Pastor, te agradeço pela oportunidade. A palavra é esta. Quem tem ouvido, a mensagem é esta. Ouça. Não escuta, não. Escutar é uma coisa, viu? Escutar, pastor Nelson, é uma coisa, né? E ouvir é outra. É a razão de lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, está escrito assim: bem-aventurado é aquele que lê, ouve e guarda. É? Deixa eu contar rapidinho, pastor. 2 minutos. Tinha um menino que não gostava de ouvir o pai, os conselhos do pai. Mas um dia, o pai aconselhava, ele saía correndo, não dava atenção. Mas um dia, o menino ficou quietinho. E o pai aconselhando: filho, você tem que ser obediente, obedecer seu papai, sua mamãe. Para você ser um homem abençoado por Deus, você tem que ser obediente. E ele está lá, cabeça baixa. E o pai ficou todo satisfeito de ver o filho, naquele momento, escutando os seus sábios conselhos. Quando o pai terminou, disse: você ouviu bem? Ele disse: senhor, o senhor ouviu bem? Entrou 49 formigas naquele buraco. Eu tenho crente desse jeito, irmão. Só escuta. Só escuta, viu, irmão? Mas a coisa aqui é ouvir e guardar. O que você ouviu nesta noite, ponha em prática em sua vida. Da agora em diante, não viva não, mas eu, como disse Paulo, agora é Cristo em mim. Eu sou uma nova criatura, eu pertenço à família que vai morar no céu, e da agora em diante eu vou tomar novas atitudes. Esse capítulo 5 de Gálatas já não me serve mais. Eu agora estou baseado no fruto do Espírito. Eu ando em Espírito, e em Espírito eu vou ser arrebatado para morar com Jesus. Amém. Amém, irmãos? Graças a Deus. Que o Senhor Jesus continue tendo misericórdia de todos nós. Você não contou as formiguinhas, não, né, irmão? É brincadeira. Mas eu acredito que nós estamos todos com muita atenção na palavra de nosso Deus. Se por acaso alguém nesta noite aqui estiver cometendo algum do que foi comentado, é aquilo que o pastor falou nas suas últimas palavras. É hora de consertar. É hora de correr para os pés de Jesus e pedir misericórdia dele, e ele vai ter, e pedir perdão, e sairmos, voltar para casa certinho. Amém? Graças a Deus. Vamos adorar ao Senhor, o hino de número 400. Em Jesus, vivendo cada dia. Enquanto estivermos cantando, vamos adorar a Deus também com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. Você que trouxe o seu dízimo, faça isso com muita adoração. Entrega o seu dízimo e a sua oferta enquanto estivermos cantando este hino. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus, em Jesus na rocha inabalável, em Jesus, no homem comparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei, em Jesus, a graça é infinita, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus, minha alma é bendita, em Jesus, eu tenho salvação,
Em Jesus não temo mal e a morte. Em Jesus estou firmado e forte. Em Jesus meu barco rumo ao norte. Em Jesus eu sempre hei de vencer. Glória a Deus. Que nós possamos, irmãos, estarmos lutando, fazendo o máximo, fazendo até o impossível, para continuarmos vivendo no Senhor Jesus Cristo. Vivendo nele, olhando para ele. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Ei, irmãos, olhe para frente. O crente tem um objetivo. Nós temos um alvo, nosso alvo é lá, é a glória. Olhando para o Senhor Jesus, que é o autor e o consumador da minha, da sua, da nossa fé. Amém? Graças a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quinta-feira, próximo culto da bênção, às 19h30. E amanhã, irmãos, quero convidar toda a igreja, os diáconos, cooperadores, obreiros em geral. Nós teremos um culto amanhã lá na Casa de Recuperação, Recanto de Paz. Nós estaremos levando algumas roupas, né, que nós arrecadamos para levar. E nós conversamos e foi marcado um culto. Então, nós teremos um culto amanhã lá no Recanto de Paz. Nós sairemos daqui do templo sede às 19h30. Então, quero convidar todos os irmãos para estarem conosco lá, para a gente fazer um grande culto, um culto abençoado amanhã. Amém? Os que puderem ir, que vá direto, ou então venha à porta da igreja, às 19h30 nós estaremos saindo. Deus abençoe. O pastor Osaí está fazendo lembrar também que sábado próximo, dia 4, tem lá na congregação Primavera o pré-congresso da Umaderv. Ele está convidando todos que puderem estar lá participando deste culto. Com certeza vai ser muito bom. Meus queridos irmãos, nós iremos terminar agora orando ao Senhor. Eu quero pedir à igreja para que nessa oração esteja agradecendo a Deus, me ajudando a agradecer a Deus. Nos coloquemos sobre os pés. Hoje, eu e a minha esposa, nós estamos fazendo aniversário de casamento. Calma aí, irmão. Estamos completando 42 anos, posso dizer, de feliz união conjugal. Eu quero convidar ela aqui e gostaria, até desejo meu, se tivesse toda a minha família aqui, mas não foi possível estar todos. Mas os que estão presentes, vem aqui. Vem minha esposa, minha filha Leandra, meu neto Guilherme. Larissa não veio não, filha? Uma coincidência, infelizmente falando, é quase difícil não estar todos aqui, não é? Hoje. Cadê o Aldo? E o pastor Aldo? Queria que eles tivessem, eu tinha proposto no meu coração que ele iria fazer essa oração. Não sei quem perdeu a bênção, se foi nós ou foi ele. Graças a Deus. Mas... Não, mas vai demorar. Pode deixar. Muito bem. Nós estamos muito agradecidos a Deus, irmãos, por esses 42 anos. Nesses anos o Senhor nos deu, lógico que os irmãos conhecem todos, mas o Senhor nos deu aí 4 abençoados filhos, 3 mulheres e um homem que vocês conhecem, né? A Leandra, conhece o Eliel, a Elba e a Ellen, que está lá em Araguaína. Inclusive agora no dia 10 nós estamos indo para lá, nossa família toda.
e também nos deu netos maravilhosos. Sou muito agradecido a Deus aqui pelo nosso primeiro neto. Muito bem. O Guilherme, nosso primeiro neto. Aí veio a Larissa. Aí depois veio os outros da Élbia. Veio os outros da Ellen. Agora os últimos aí do Eliel. Que bom se eles estivessem aqui. O áudio foi rápido, né? Muito bem. Sou muito agradecido a Deus pelo nosso primeiro genro. E os outros todos são abençoados, e a nora também, graças a Deus. Sim, eu falei que já tinha proposto de pedir o pastor Aldo para estar orando, agradecendo a Deus por esta grande vitória. Ele vai estar orando por nós. A igreja, ajude nós a agradecer a Deus pelos 42 anos, irmãos. Ele vai estar também orando, despedindo e também dando a bênção apostólica. Pastor Aldo. Irmãos, a paz do Senhor. Eu tive que sair para ver uns detalhes com o irmão Lúcio agora, e recebi ali a intimação para vir participar desse momento tão especial. Pastor Marivaldo e a irmã Maria é um casal abençoado por Deus. Eu entrei na história deles já há 22 anos, participando da vida do pastor Marivaldo, da irmã Maria, e Deus tem abençoado a vida desse casal. É um casal feliz e próspero. E eu estou muito feliz por esta oportunidade. Que Deus continue abençoando o pastor Marivaldo e irmã Maria. Que as bênçãos do Senhor estejam de contínuo sobre a vida de vocês. Nós gozamos de uma comunhão muito perfeita e somos uma família abençoada por Deus. Se você puder estender a sua mão para cá, faça isso. Nós vamos orar pelo pastor Marivaldo e irmã Maria. Deus, nós te louvamos, ó Pai, por tudo quanto o Senhor nos tem feito. Esta noite nós estamos diante da tua presença, agradecendo a ti pela vida desse casal. 42 anos, ó Pai, na tua presença, te servindo. É um casal que tem sido refúgio para muitas vidas. O Senhor preservou eles com vida até aqui. E eles continuam na tua presença de mãos dadas. No mundo, quando a família tem sido afrontada de todos os lados, nós temos motivos de sobra para agradecermos pelo casamento do pastor Marivaldo e da irmã Maria José. Obrigado por eles, ó Pai. E queremos te pedir que o Senhor continue abençoando a vida deles, dando saúde, paz e alegria. Que eles continuem na tua presença. Que a tua mão continue estendida sobre eles. Em nome de Jesus. E que nós possamos, com muita responsabilidade, darmos continuidade a esta história. Em nome de Jesus. Sê conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Te louvamos por esta oportunidade de estarmos mais uma vez na tua presença, na tua casa. Fomos abençoados pelo Senhor. O Senhor nos deu o privilégio de virmos aqui. Obrigado, ó Pai. Queremos colocar diante de ti a vida do pastor Wellington, que não pôde estar. Que o Senhor possa guardá-lo onde quer que ele esteja, cuidando da vida dele de forma especial. Pastor Hermógenes, ó Pai, que o Senhor continue guardando e protegendo a vida dos teus filhos. Que o Senhor continue guardando e protegendo a família do pastor Wellington, a família do pastor Hermógenes. Que o Senhor possa continuar guardando, protegendo as nossas famílias. Que nós possamos viver esses momentos com maior frequência na tua presença, agradecendo a ti por vitórias concedidas aos casais, porque a família, ó Pai, é projeto teu. Obrigado por todos que vieram aqui esta noite, em nome de Jesus. Amém, amém.
Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo sejam sobre as vossas vidas hoje e sempre. E você que acredita diz: amém. Aperte a mão do seu irmão e diga o quanto ele é importante para você, em nome de Jesus.